relatório semáforo é uma maneira de medir a atividade individual em termos de reputação perante seu grupo no BNI, né, tendo como base os padrões reconhecidos e recomendados pelo BNI, demonstrando também o quão rápido você está se movendo ao longo do caminho para o sucesso em um sistema estratégico de marketing boca a boca. Muito bonito dizer isso, né? Mas na verdade é o seguinte, ele reflete a sua reputação dentro do grupo. E reflete também o quanto você contribui para o grupo. As metas estabelecidas no Traffic Lights servem para você ver se você está com a pontuação em verde ou não. Estar em verde representa que você está fazendo o mínimo daquela contribuição, tá? Para que você contribua de maneira representativa para o grupo do BNI, o seu grupo, e também para que, mediante a sua contribuição, você tenha um bom retorno em cima daquilo. Compliquei muito? Alguma observação até agora? Resumindo, tá? Estar em verde significa que você está fazendo o mínimo para tanto ganhar quanto para contribuir com o seu grupo. Então, se vocês observarem aí essas duas figuras que nós temos aí de exemplo de relatório Traffic Lights, tá? O de cima representa um grupo médio do BNI Brasil. Tá? O de baixo representa um grupo de sucesso. Tá? É isso aí, Lima. Verde é estar no mínimo, ou seja, você está fazendo o mínimo de cada contribuição para que você contribua bastante para o seu grupo, o suficiente para que você tenha uma boa reputação lá dentro do seu grupo, para que o seu grupo passe a ter mais confiança em você e colaborar mais com você. Se vocês observarem esses dois relatórios aí, tá? O grupo de baixo reflete uma equipe mais comprometida, mais unida, que está trabalhando mais em prol de todos, em prol do ganhar contribuindo, do que a equipe de cima. Tudo bem? Boa tarde, Danilo. Posso seguir? Então, estar em verde, a gente diz que é estabelecer metas, né? Você está comprometido com metas. Qual que é a importância de uma meta? 2000 anos atrás, Sêneca já dizia, né, que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Ou seja, se você não estabelece um ponto onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Então, por isso é importante que todas as equipes tenham metas globais e que todos os membros tenham as metas individuais também, que devem ser, no mínimo, iguais às metas do relatório Traffic Lights, para que você esteja verde lá. O relatório, ele tem vários pontos que são analisados, né, que são eles: ausências, que a gente vai medir a assiduidade, quantidade de referências passadas, quantidade de negócios fechados que a pessoa recebeu de agradecimento, quantidade de convidados, testemunhos, pontualidade, quantidade de 1 a 1 feito e unidade de educação também. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu me comprometo muito com as coisas, desde que eu entenda por que eu tenho que me comprometer com aquele aspecto. Tá? Então, a gente vai falar, antes de falar de como se faz cálculos, né, para atingir as metas, estar em verde, nós vamos explicar o motivo
de cada um desses aspectos serem analisados no Traffic Lights. Tá bom? Então vamos lá. Negócios fechados é quantidade, é valor, tá? O valor dos negócios fechados. E a questão da referência fria, Lima, isso aí é algo que o próprio membro tem que analisar. Tá? E o grupo também, se perceber que está havendo uma quantidade de referência fria muito grande, tem que trabalhar em cima disso. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui a nossa análise, vamos começar para saber qual é a lógica de se analisar as ausências. Né? Então, o primeiro aspecto é, quem não é visto, não é lembrado. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, e é uma frase muito verdadeira. Né? Para quem está há muito tempo no BNI, a gente sabe que, às vezes, a gente convive por um ano inteiro com uma pessoa, ela sai do grupo, e uns meses depois, né, a gente mal consegue lembrar o nome da pessoa. Já passaram por isso? Eu já passei. Tá? Porque a gente está sempre trabalhando o nosso contato com aquelas pessoas que estão ali. Os textos por e-mail, eu vou ver isso com a Raquel. Com certeza essa apresentação está sendo gravada agora. Tá? Isso vai ser passado. Tá bom? Mas voltando às ausências aqui. Então, quem não é visto não é lembrado. Quem falta muito às reuniões tem menos chances de receber referência de negócio porque não é lembrado. Tá? Por outro lado, tá? Quem não está presente dificilmente vai contribuir com a geração de referência para os colegas. Ele não está lá ouvindo o pedido de referência dos colegas. Ele não vai simplesmente ficar contribuindo também. Tá? Ou seja, por que limitar a 3 faltas a cada 6 meses? Para garantir que as pessoas participem o suficiente para que tanto contribuam quanto recebam contribuições dos seus colegas. Tudo bem? Então, 3 faltas em 6 meses é o que o BNI considera, tá, o máximo que a pessoa pode faltar para que tanto contribua quanto ganhe. Se a pessoa faltar demais, simplesmente não vai receber. E não adianta depois querer culpar a metodologia do BNI dizendo que não funciona. Tá certo? O substituto não conta como falta. Tá? Mas abusar da substituição também é algo que não vai te dar resultados. Simplesmente porque uma relação de confiança ela é estabelecida com a pessoa que está lá presente e não com a empresa. Se a pessoa fica sendo substituída o tempo todo, a relação de confiança ela não se estabelece. De novo, ele não vai ter resultado. E também o substituto, a gente tem que pensar, ele está comprometido em anotar aqueles pedidos de referências, em passar as referências depois para o pessoal, ou passar aqueles pedidos para o representante da empresa, para que ele vá atrás. Então a questão da substituição também tem que ser medida com muito cuidado. Tem que ser utilizada com muita parcimônia. Perguntas aí? Bom, o próximo aspecto que o Traffic Lights analisa, sim, a gente vai falar de um a um daqui a pouquinho, Lima. É importante fazer sim. Bom,
Referências passadas, outro aspecto que ele mede. Tá? Então, lembrando sempre, qual é a filosofia mestra, aquela que nos guia? É o giver's gain, ganhar contribuindo. Então, a gente mede a quantidade de referências que são dadas por membro por mês. O Traffic Lights, eu não sei se todos sabem, mas ele mede os últimos 6 meses e tira uma média. Sim, Luciana, daqui a pouco eu vou dar, tá? Qual a meta que cada um deve ter para estar em verde, tá bom? Bom, a gente sabe que a grande maioria dos membros, por incrível que pareça, não são todos, tá? Entra no BNI para receber referência de negócio. E a gente sabe que para o grupo ter sucesso, as pessoas têm que se engajar, têm que ser proativas em buscar referências de negócio para o colega. Não adianta só ficar esperando aparecer uma oportunidade, tá? Para depois falar, eu posso passar essa oportunidade para o meu colega ali de grupo. Não. Tá? A cada reunião tem que anotar as referências que são pedidas. Tá? Eu imagino que o grupo de vocês deve ter lá um formulário, né, desses pedidos de referências, onde a pessoa anota. Depois, a pessoa tem que chegar lá no escritório, ou mais tarde chegar em casa, repassar tudo aquilo que foi pedido e ver onde ele pode ir atrás de buscar aqueles contatos que foram pedidos. Tá? Fazendo isso, eu tenho certeza absoluta, tá, que todo mundo consegue dar pelo menos 5 referências por mês, que é o mínimo para estar em verde no Traffic Lights. Tá certo? Perguntas por aqui, gente? Então, tá bom. Então vamos seguir. Não, vocês não têm som, só eu. Uma questão bem egoísta da minha parte, por sinal. Isso, Luciana, a meta é uma média de 5 referências por mês. Tá? Daqui a pouco eu vou passar para vocês quais são todas as metas. A imagem também só eu. Só eu que vou ficar bonito aqui, Lima. Vamos seguir? Tá? Foi falado aí da questão da qualidade da referência. Tá? Então, sim, o problema é que tem gente que para atingir as 5 referências passa qualquer tipo de referência. Verdade, Denis. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que acontece, tá? E que tem que ser trabalhado pela liderança da equipe e por cada membro. Tá? Se vocês participaram de um treinamento MSP recente, vocês sabem que em algum determinado momento é falado da referência 360 graus. Lembram disso? Quem não lembra, sugiro que faça de novo o MSP. Tá? Mas é o seguinte, você recebe a referência, recebeu na hora, já questiona o membro. Tá? Você ligou para a pessoa, ele está esperando a minha ligação, tá? Cheque tudo isso. Se não ligou, devolva a referência na hora. Tá? E fala, olha, então primeiro, por favor, liga para essa pessoa, faz ele dar o ok que está me esperando, e em seguida me devolve isso aqui. Tá? E a comissão de membros, principalmente aí na pessoa do vice-presidente, não deveria computar essa referência ainda para essa pessoa. Mas isso é uma decisão de cada grupo. Isso aqui eu só estou dando a minha opinião de como deveria ser conduzido. Tá certo? Mais alguma pergunta sobre isso? E é isso aí mesmo, Abel. Uma referência ruim não se converte em negócios fechados. Tá? Que é isso aqui que nós vamos tratar agora. Bom,
Qual é a lógica, então, de medir os negócios fechados? É exatamente medir a qualidade da referência. O vice vai saber que a referência é fria quando a pessoa, naquele momento que ela recebeu a referência, virar para ele e falar, olha, essa referência não deve ainda ser computada porque eu devolvi para ele, porque ela não foi trabalhada. Sim, Gilberto, pode ser uma referência boa e não converter. Tá? É isso que nós vamos falar agora. Tá? Então, negócios fechados visa analisar a qualidade da referência. Tá? A análise dos agradecimentos recebidos por negócios fechados visa-se ter uma base, ainda que incompleta, da qualidade das referências passadas, para se evitar que um membro fique entregando referências frias que normalmente não são do interesse dos outros membros. Tá? E a gente diz que é uma maneira incompleta de se analisar, porque mesmo uma referência muito quente pode não se tornar um negócio fechado, já que em última instância isso depende também da habilidade de negócios de quem a recebeu. Tá? Então cada membro tem que cuidar, vou repetir, da qualidade das referências que passa e que recebe. Oi, Rodrigo Parisi, desculpa, eu não entendi sua pergunta. Eu entendo que o membro pode conversar primeiro com o parceiro e, se ele aceitar a referência, se documenta ela. Às vezes não é do interesse dele. Uma referência devolvida não deveria ser computada ainda. Só quando a pessoa trouxer de novo ela trabalhada. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da temperatura também. Sim, claro. Tá? Mas é assim, tem membros que gostam só de contato, então acho que a opinião do Rodrigo é válida. A melhor opção é sempre conversar com o membro que está recebendo a referência. Verdade. Mas eu acho que isso tem que ser uma ação ativa de quem recebeu a referência. Não ficar esperando as pessoas conversar com ele. Recebeu, analisa e vê se aceita ou não. E isso, gente, é um processo natural. Tá legal? Não é alguma coisa que tem que ser vista como uma ofensa a pessoa te devolver. A gente está ali no grupo para ajustar as visões de cada um. Às vezes o que um considera uma referência que é boa, o outro que está recebendo não acha. Ele prefere uma referência mais aquecida. Tudo bem, ótimo, Cláudio. Você costuma passar referência e pegar o feedback na reunião antes de mandar, de entregar a referência. Tá ótimo. Tá ótimo. É uma boa maneira de se trabalhar isso. Tudo bem? Acho que respondi todo mundo. Isso mesmo. Lembrar sempre que a referência primeiro esquentada e depois passada. Sim, verdade. Muitas vezes a pessoa não tem habilidade para fechar a referência, mesmo ela sendo quente. Mas, gente, será que se a pessoa passar referência, 100 referências no período de 6 meses e tiver R$ 0 de negócio fechado, de agradecimento recebido, será que todas poderiam ser ditas que eram de boa qualidade? Por isso que é uma medida válida, apesar de ser incompleta. Sim, às vezes o membro demora muito para entrar em contato. Isso é uma coisa que tem que ser evitada. É o que eu sempre digo nos treinamentos. A pessoa, quando entra,
tem que imediatamente dar um retorno àquela referência, não pode ficar esperando. E é para isso realmente que serve a verificação da referência na reunião seguinte. É uma dica do seu mentor Paulo, não sou mais mentor, Gilberto. Gostava muito de ser. Isso aí, liga para o membro. Fala, você já ligou para a pessoa? Cobra. Faz parte do processo. Quando o grupo está em formação, não é contado para o Traffic Lights. Tá? A não ser que no dia do lançamento o grupo tenha apresentado aquelas contribuições que foram feitas durante a formação. Isso, Selma. O ideal é perguntar se foi feita a ligação, se a pessoa entrou em contato de alguma maneira antes de passar a referência. Tá? A pior coisa, gente, que se pode fazer é alguém pedir uma referência durante a reunião e a pessoa, na hora, pegar o formulário, anotar e já passar em seguida. Tá? Por quê? Você está se queimando com aquela pessoa. A pessoa vai ligar para o outro, vai entrar em contato e nem vai saber o que foi feito. O que é o BNI, às vezes nem se lembra daquela pessoa, conhece a pessoa por um apelido, conhece de outro lugar, né? Então tem que ser trabalhado. Tá? Tem alguma pessoa pediu alguma coisa que você conhece, segura. Liga para o outro durante a semana, trabalha e aí sim passa a referência. Verdade, Selma, acontece muito, mas é um dos principais aspectos que tem que ser trabalhados dentro dos grupos. Isso contribui muito para o sucesso do grupo. Até por isso que tem grupo que recolhe as contribuições na entrada e não durante a reunião. Sim, verdade, Gilberto. Às vezes a pessoa diz que está interessada só por simpatia, mas faz parte. Né? A gente tem que conviver com isso também. O que não quer dizer que você não entrou em contato com ela para abrir o caminho para o outro. Né? Bom, vamos seguir aqui com os aspectos a serem analisados? Bom, convidados. Oi, Evandro, conexão, seja bem-vinda. Então, convidados. O que ele reflete? Reflete mais negócios para todos, mais energia nas reuniões, mais credibilidade para os membros e melhores equipes. Tá? Equipes que trabalham muito bem a questão com os convidados, a integração com os convidados. A gente tem dados, não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo, que essas equipes chegam a fechar até 30% do total de negócios da equipe com convidados. Então a presença do convidado é muito importante e trazer convidados para a equipe é muito importante. Né? Então, a presença de clientes e de fornecedores seus na equipe ajuda a aumentar a confiança dos membros no seu trabalho. Você está apresentando um cliente, está apresentando um fornecedor, ele vai falar bem de você. Né? Ele gosta tanto de você o suficiente a ponto de acordar de madrugada para ir numa reunião às 7 horas da manhã, não é verdade? Né? O convidado, ele pode indicar, ele pode comprar produtos e serviços seus e dos membros, e também ele pode repassar a notícia, né? Ele pode convidar pessoas para conhecer a equipe. Além disso, ele mesmo pode fazer negócios com os membros. Né? Os membros, todos, vocês, cada um de vocês pode fazer uma melhor apresentação de 10 minutos ou de 60 segundos com a presença de convidados. Como? Na apresentação de 10 minutos ou nos seus 60 segundos, pega um convidado seu que conhece bem o seu trabalho e fala para ele falar no seu lugar. Nos 10 minutos, pede para alguém dar um testemunho sobre o seu trabalho. Né? Os convidados, eles também energizam a reunião. Não é muito mais gostoso quando a sala está cheia? E
última instância, porque isso não é a coisa mais importante, o convidado ele se candidata e pode se tornar membro da equipe. Então vejam, a gente está ali para fazer negócios. Trazer convidados ajuda a aumentar a quantidade de negócios dentro da equipe, por tudo isso que a gente expôs agora. E ainda, ele pode vir a se tornar um membro da equipe. Um treinamento que eu fiz sobre como convidar pessoas, você acha que 2 já irão até o final do mês. Ótimo, Cláudio. Bom. Mas você se interessou pela forma que eu utilizo para fazer o convite? Isso é para um outro treinamento, Marco, mas é bem legal, viu? Eu ainda vou passar em alguns grupos, aqueles que eu consegui, né, do BNI, para dar esse treinamento. Hoje em dia eu só tenho de terça, quarta e sexta livre e de vez em quando, tá? Mas eu ainda irei em alguns grupos, sim, desses dias. Convidados por semana significa para mim, eu acho que uma tradução errada, tá? Na verdade, a meta é ter 3 convidados por mês, em média. Tudo bem? Tá, a gente vai falar um pouco mais disso, tá bom? Sobre isso, 3 por mês para estar em verde, tá? Então, uma média de 3 por mês. Não, a forma de trazer o convite, Aline, eu não falei, tá? Isso é para um outro treinamento. O cabeçalho tem algumas... o cabeçalho tem alguns erros, né? Tanto que o pessoal depois é obrigado a calcular por semana mesmo. É uma meta que não faz sentido, né? 0,001x testemunhos por semana, né? Quer dizer, não dá. Mas a gente vai falar disso. Tá bom? Vamos seguir aqui? Então vamos lá. Já ouviram falar no conceito de VCL dentro do BNI? Tudo bem. A gente fala dos treinamentos. Opa, então vamos lá. Quem não ouviu falar do VCL? VCL significa visibilidade, credibilidade e lucratividade. Tá? É um processo que acontece em etapas. Uma etapa não acontece sem que a outra tenha acontecido. Vou falar de maneira bem resumida, tá? Que isso aí é assunto para o MSP. Você tem que estar visível no grupo, tá? Para que as pessoas notem a sua presença, para que elas prestem atenção em você, na sua empresa, no seu trabalho. Tá? Para que comecem a acreditar em você. Passando a acreditar, você atinge a etapa 2, que é a credibilidade. O pessoal começa a te passar algumas referências ainda que mais leves. Né? Quando a sua credibilidade atinge um nível que todo mundo deixa você confortável para passar referência para a pessoa, aí a pessoa atinge a terceira etapa, que é a lucratividade. Tudo bem? Ou seja, se não está visível, não tem credibilidade, não está visível, não tem credibilidade, não chega na lucratividade. Certo? Testemunhos. Testemunho, ele faz parte dessa credibilidade. Né? Fazer testemunhos sobre o trabalho bem feito de algum colega de equipe ajuda a aumentar a credibilidade dele perante todos. A cada testemunho feito, aumentam as chances daquele membro, né, receber mais referências. Tá certo? A meta para estar em verde é 2 testemunhos a cada 6 meses, que é completamente viável essa meta, tá? Desde que as referências passadas tenham qualidade, resultando em negócios fechados. Tudo bem?
Tá? Então, 2 testemunhos a cada 6 meses. Por algum serviço que você contratou ou que algum referenciado seu contratou de algum membro. O testemunho deve ser lido na reunião, sim. Tá? É algo muito importante, porque a leitura dele que vai fazer com que os outros vejam que aquele membro tem um bom serviço. Porque cá para nós, quem aqui vai e lê a tal da pasta com os testemunhos? Quase ninguém, eu garanto. O testemunho é sobre um serviço bem feito. Né? E sim, isso foi porque houve um negócio fechado. Se tiver 7, 8 testemunhos, toma tempo? Toma. Tá? Não tem problema. Eu acho que de vez em quando a reunião atrasar um pouco, ou a equipe pode tomar a iniciativa de que se já foram feitos, sei lá, 3 testemunhos, 4 naquele dia, pedir para o pessoal deixar para a semana seguinte. Testemunhos são os testemunhos que você deu no relatório de semáforo. Tá? E lá no Beni Connect, ele é um campo que não tem nome, na verdade. Ele está como custom. Eu vou mostrar para vocês. Não tem nome, na verdade. Ele está como custom. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mesmo assim, deve ler, Abel. Testemunho precisa sim de papel timbrado. Testemunho precisa sim de papel timbrado da empresa e um texto curto, tá, gente? Sem grandes delongas, dizer, olha, o serviço foi contratado tal, a gente teve o resultado tal, o pessoal ficou satisfeito e tá ótimo. Tá? Pode-se resumir os testemunhos, mas eu ainda acho que se não der tempo mesmo, deixa para ler alguns na semana seguinte, é melhor. Mesmo, deixa para ler alguns na semana seguinte, é melhor. Precisa do papel timbrado da empresa. Não, conta para o membro que deu o testemunho. Lá no Traffic Lights, conta para quem deu o testemunho. Quem recebeu, está recebendo maior credibilidade por conta de todos. Então é o seguinte, eu estou tocando tudo nisso, que vocês precisam entender a importância de cada um desses aspectos analisados, tá? Sim, são os testemunhos que você deu, que você escreveu e leu sobre alguém, que são computados no Traffic Light. E leu sobre alguém, que são computados no Traffic Light. Oi, Cláudio, desculpa, qual parte que você não entendeu? Ah, tá. Não, não, é quem deu o testemunho. Tá bom? Então, a importância do testemunho é ajudar a aumentar a credibilidade do seu colega. Então, vamos lá. Pontualidade. Tá? Então, qual é a questão da pontualidade? Por que ela é medida? Fala, Cláudio. Você leva um cliente para testemunhar ao vivo sobre o trabalho de um colega seu, isso precisa ser apresentado por escrito também. Tá? O cliente para falar do seu... Não, isso não... Bom, isso vai depender de cada grupo se vai contar ou não, do diretor de cada grupo se vai contar isso ou não. Tá? Muitas vezes você pode levar um para falar nos seus 60 segundos para falar bem do seu trabalho. Tá certo?
cabe a cada grupo aceitar isso como um testemunho válido ou não. Tá certo? Eu acho que não deveria contar. O grupo de vocês, é assim, eu não sei se eles estão contando ou não. Minha sugestão é que não conte. Exatamente isso. Fica difícil computar porque quem dá o testemunho é que recebe os pontos. Isso. Você pode testemunhar para 10 empresas, quantas forem lá dentro do grupo. Tá? Testemunhar para 10 empresas, quantas forem lá dentro do grupo. Tá? Dos seus colegas. Tá? Você fica com 10 testemunhas, exatamente. Se algum membro testemunhar sobre a sua empresa, tá? Ou trouxer o testemunho de alguém que ele referenciou sobre a sua empresa e ler lá, ele vai contar com o testemunho que ele deu. Tá? Mas, não, é que assim, entenda uma coisa, o testemunho, ele é uma contribuição que a pessoa oferece para os colegas. Uma contribuição que a pessoa oferece para os colegas. Quem recebe está ganhando credibilidade, que já é uma coisa muito boa. Testemunho normalmente é feito só após o negócio fechado. Olha, a questão do depoimento negativo, tá, é algo que, na verdade, não deve ser feito, porque ele se volta sempre contra a pessoa. Tá? Eu não vou poder abordar isso aqui agora, a gente ainda tem bastante coisa para ver. Tá bom? Bom, vamos seguir aqui então com a questão da pontualidade. Tá? Qual a importância de se analisar a pontualidade da pessoa? Né? Pontualidade, ela reflete seriedade, comprometimento, respeito. Né? A pessoa que sempre chega atrasada a uma reunião passa uma imagem negativa a todos, né? De que não leva a sério a reunião. Daí o que acontece? Essa imagem ela passa a ser transposta para outras ocasiões, levantando dúvidas do tipo, será que ele vai deixar aquelas pessoas que eu referencio esperando também? Será que ele vai mostrar respeito? Será que ele realmente se compromete com o cliente? Tá? Então, isso é um aspecto que é tão... Tá? Então, isso é um aspecto que é tão sério que realmente criou essa regra de que o membro que chega atrasado fica impedido de fazer a apresentação de 60 segundos. Tá? O grupo de vocês faz isso, a pessoa chegou atrasada, ele não pode fazer os 60 segundos? É uma questão importante, porque isso é para educar as pessoas a serem pontuais, para não educar as pessoas a serem pontuais, para não ficarem com essa imagem negativa. Porque senão o que acontece? Às vezes ele é uma pessoa que ele passa boas referências, ele tem uma contribuição de uma maneira geral, mas a imagem que ele passa é negativa. E aí ele não recebe referência. Né? Então, por isso que é muito importante também analisar a pontualidade. Mesmo que no Traffic Lights ele represente uma pontuação pequena, tá? É muito importante, tá? Que a pessoa leva a carcada do vice-presidente. Eu concordo, o vice-presidente tem que dar carcada mesmo, viu? É muito importante que a pessoa seja pontual e trabalhe bem a imagem dela. Tá bom? Vamos seguir?
gente analisar, o Traffic Lights analisar a quantidade de 1 a 1 feita. Tá? Primeiro, 1 a 1 te traz visibilidade, leva aos outros membros conhecimento sobre a sua empresa, e isso reflete qualidade nas referências que você recebe e as que você passa. O membro que faz 1 a 1 constantemente, passa. O membro que faz 1 a 1 constantemente, em quantidade, recebe mais referências e elas são mais qualificadas. Esse tipo de reunião mantém sua imagem viva na mente dos demais colegas de equipe, que ficarão mais atentos a oportunidades para a sua empresa e mais preparados para gerar boas referências. Tá? Ou seja, se você não faz 1 a 1, os outros membros vão sempre ficar naquele achismo, né? Eu acho que esse cliente serve para ele, eu acho que essa é uma referência boa para ele, porque eu acho que ele faz esse tipo de serviço. Como devemos tratar quando o membro desmarca sempre 1 a 1? Bom, ele está prejudicando muito a imagem dele, né? Perante os outros. Pessoa que sempre desmarca, é aquilo que eu falo. Tudo que você faz reflete na maneira como as pessoas, né, enxergam você dentro do grupo. Se você chega atrasado, é uma coisa negativa. Se você